Agora, gente, vamos para o quarto passo, começar a fazer a terceira camada. A terceira camada você começa a fazer igual a primeira. Primeiro você não fez a cruz, depois colocou os cantos. Agora a gente vai fazer uma cruz na terceira camada. Uma cruz amarela. Tem que ter uma cruz amarela aqui na terceira camada. Depois que a gente fizer a cruz amarela, a gente vai deixar os cantos amarelos também. Bom, quando você termina a segunda camada, tem três opções que pode aparecer para você, além da cruz aparecer pronta, que às vezes acontece, tá? Às vezes você termina a segunda camada e a cruz já está pronta, aí beleza, acabou, vamos pro quinto passo daí. Agora, se a cruz não estiver pronta, pode acontecer essas três coisas: ou não tem nenhuma peça da cruz. Gente, eu não vou reparar nos cantos agora, tá? Não interessa que tem dois cantos amarelos aqui, aqui também tem dois, aqui tem um, esquece os cantos, agora é a cruz amarela, eu vou olhar só a cruz, tá? Então aqui, ó, não tem nenhuma peça da cruz, só o centro, né? Mas o centro não conta, porque o centro está sempre lá. Tá, então das quatro que tinham que estar, pode não ter nenhuma. Pode ter duas, que pode estar de duas formas. Ou elas estão uma oposta da outra, formando uma linha aqui. Ou elas estão uma do lado da outra, assim, ó. Fazendo como se fosse um L, né? Se eu colocar desse lado aqui, ó, fica exatamente um L. Então só tem essas opções, gente. Ou não tem nada, ou tem duas. E as duas elas podem estar opostas, ou uma do lado da outra, tá? Ou a cruz está pronta e aí acabou. Se você terminou a segunda camada e não acontecer nenhuma dessas coisas, nem a cruz está pronta, nunca pode ter três peças da cruz. Por exemplo, vou dar uma roubadinha aqui. Isso aqui não pode acontecer. Nunca tem três peças da cruz. Por quê? Se aconteceu isso, é porque você fez isso que eu fiz, tá? Tirou a peça e colocou ela errada. Não de propósito, né, gente? Pode ser que seu cubo se desmontou na hora que estava tentando montar, e aí na hora que você colocou, tem que colocar do jeito certo. Gente, se isso acontecer de ficar três, ou se por exemplo acontecer de ficar uma, que também não pode, tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar seu cubo, desmontar e montar de novo, porque aconteceu alguma coisa dessa de desmontar as peças. Eu aconselho que nessa hora, se deu isso aí, gente, você tira as peças todas da parte de cima, desmonta, tá? E para desmontar, você vai girar 45 graus aqui e não vai puxar o canto, gente, que isso aqui você vai quebrar seu cubo. Você tem que descer essas peças aqui para tirar essa do meio. É para ela sair de certa forma fácil até, tá? Então você tira essa, depois vai tirando as outras, tira as peças de cima e encaixa todas elas, deixando o cubo resolvido. Porque aí o que você pode fazer? Se o cubo tiver resolvido, você pode embaralhar à vontade, que se você não tirar a peça do lugar, ela nunca vai acontecer essas coisas impossíveis de ter só uma peça da cruz ou três. Eu já aconselho fazer isso agora que acontecer isso, porque pode ser que dê outro problema ainda depois. Até resolveria você talvez inverter só a peça que está errada, né? Sei lá, tem uma só, você inverte uma outra para ficar duas, você vai conseguir montar mais um pedaço, mas pode ser que dê outro problema mais para frente. E aí, para fazer a cruz, é uma sequência de movimentos simples, são 6 movimentos, para qualquer um dos 3 casos funciona. A única coisa é o seguinte, gente, se tiver nesse caso do L, já vai ficar pronta a cruz na hora. Se tiver nesse caso aqui das cores formando uma linha, você vai ter que fazer esse movimento 2 vezes. E se tiver nesse caso aqui não tem nada, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma vez para cair nesse caso, depois outra vez para cair nesse caso, e aí outra vez para resolver. Você vai fazer 3 vezes. Mas não precisa se preocupar com isso, gente. O que importa é que você vai fazendo um movimento e uma hora você vai ficar com a cruz pronta, tá? Vou deixar aqui para a gente lembrar que esse é o nosso objetivo. E eu vou pegar o caso que demora mais, que é esse caso aqui que tem que fazer 3 vezes. Quais são os movimentos que você vai ter que fazer? Antes de mais nada, todos os passos, gente, primeira coisa que tem que fazer é posicionar de alguma forma. Lembra quando eu fiz o pesca? Você tinha que alinhar a cor aqui lateral com a cor do centro, para depois pescar. Quando você fez a segunda camada, você também tinha que alinhar a cor aqui central, para poder atravessar a rua, levar o menino, tudo aquilo lá. Mas começava alinhando para fazer a cruz também. O importante é o seguinte, gente, vamos pegar esse caso aqui, olha. Como que você vai segurar o cubo? É importante que tenha uma peça com a cor de cima, que a minha aqui é amarela, né? Vamos falar, tem que ter um amarelo aqui e tem que ter um amarelo aqui na frente. Então é um na esquerda aqui em cima e um aqui na frente. Então eu posso segurar o cubo assim e fazer os movimentos. Agora, se eu girar o cubo assim, ó, eu já não posso fazer, porque não tem amarelo aqui e nem tem amarelo aqui também. Então se eu girar o cubo de novo, ó, assim dá para eu segurar também. E se eu girar o cubo de novo, assim não dá para segurar. Nesse caso aqui, nesse caso aqui não adianta, né, que já está pronto. Nesse caso aqui, se eu segurar o cubo assim, ó, tem um amarelo aqui na esquerda e tem um amarelo aqui na frente. É assim que eu vou segurar. Se eu segurar o cubo assim, ó, não tem amarelo aqui. Apesar de ter aqui, aqui não tem, então não serve. Aqui, pior ainda, porque nem tem aqui e nem aqui. Aqui até tem um amarelo aqui, mas não tem na frente. Não adianta, gente. Eu tenho que segurar desse jeito, fazer os movimentos e a cruz vai ficar pronta.
tá bom? Então vou falar quais são os movimentos. E nesse caso aqui, gente, eu tenho que deixar sempre um amarelo aqui na esquerda e um na frente, certo? Da frente tem, mas e aqui? Aqui não vai ter como, gente, porque não tem nenhum amarelo que está em cima da cruz. Não tem como deixar o amarelo aqui, certo? Então eu seguro de qualquer jeito, só com o amarelo em cima, né? E faço os movimentos, que aí vai aparecer uns amarelos. E para você lembrar desses movimentos, a historinha é sobre usar o fogão. Já usou o fogão, gente? O fogão como é que funciona? Primeira coisa que tem que fazer no fogão é abrir o gás da boca, não é isso? Então você vai girar aqui ó, o botão da boca do gás e vai abrir o gás. Repara que vai subir umas cores lá de baixo aqui, ó. Depois que você abrir o gás, o que você faz? Você tem que apertar o botão para acender, né? O seu botão fica aqui do lado esquerdo, ó. Você vai acender apertar o botão aqui, ó, para acender o gás. Quando você aperta o botão, a chama acende e a sua chama ela fica aqui, ó, e ela dá cor lá de baixo. Ó, você tem que trazer ela lá de baixo. Ó, o fogo tá aceso, gente. Depois que acendeu a chama, teoricamente o botão não precisa mais ficar apertado. Você não apertou o botão aqui? Traz ele de volta, ó. Traz o botão de volta. Tinha ido lá para trás. Só que esse fogão ele é quebrado, gente. Se você tirar o botão, o que acontece com a chama? Ela apaga. Volta ela para baixo, gente. E se apagou a chama, gente, o que você tem que fazer? Tem que fechar o gás, né, gente? Senão fica perigoso aí. Fecha o gás. Beleza? Fizemos 6 movimentos, gente. Tanto que agora apareceram 2 amarelos. E aí você vai fazer de novo. Posso fazer já de novo? Não. Primeiro, toda vez eu tenho que olhar. Tem amarelo aqui? Não tem, gente. Tem que ter um amarelo aqui e um amarelo na frente, certo? Então eu giro o cubo todo. Tem amarelo aqui? Tem. Tem amarelo aqui? Também. Assim eu posso segurar. E vamos fazer. Então vamos lá. Abre o gás. E aperta o botão aqui, ó. Quando apertou o botão do acendedor, o que acontece? A chama lá de baixo acende. Acendeu a chama, posso pegar o botão lá e trazer de volta, não precisa mais ficar apertado. Só que esse aqui, voltei o botão, o que acontece com a chama? Ela apaga lá para baixo de novo, certo? Apagou a chama, fecha o gás. Beleza? Não ficou a cruz ainda, mas eu tinha avisado que ia ter que fazer 3 vezes, né, gente? Agora o que eu faço? De novo, tem que posicionar. Já está posicionado, tá vendo, ó? Tem um amarelo aqui, tem um amarelo aqui. Então eu posso fazer. Gente, é muito importante posicionar. Se você esquecer de posicionar, você não vai ficar fazendo a cruz aí várias vezes e ela não vai ficar pronta. Vamos lá? Abre o gás. E empurra o botão lá. Aperta, né? E a chama acende. A chama aqui, ó. A chama acendeu? Traz o botão de volta. Só que se voltar o botão desse fogão, o que acontece? A chama apaga e você tem que fechar o gás. Pronto, gente. Formamos a cruz. Esse passo é bem fácil, tá bom? O próximo passo é deixar os cantos também amarelos. Vamos lá então.